pessoal, tudo bem? A paz a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os dons ministeriais de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Ele próprio deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que a palavra de Deus fala aqui são sobre os dons que Cristo deu à igreja, né? Na última aula eu falei sobre os dons do Espírito Santo e hoje eu quero falar sobre os dons ministeriais. Apóstolo. A Bíblia fala que esses apóstolos, eles são aqueles que foram enviados, mensageiros e embaixadores daquele que o enviou. É aquele que representa quem enviou, ou seja, os apóstolos representavam nada mais, nada menos do que Cristo, porque eles deram testemunho das obras de Cristo aqui na terra. Alguns dos apóstolos que nós vemos são Pedro, André, Tomé, Filipe, Mateus, Bartolomeu, Tiago, tinha Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que depois foi substituído por Matias, e Paulo. Paulo, por que Paulo também era apóstolo? Porque ele viu Jesus quando cai ali em Damasco, ele tem a visão de Jesus, e ele fala também muitas vezes nos seus evangelhos, nos seus livros, que o próprio Jesus o ensinou. Então, o apóstolo, ele vai fundar a igreja, tá? Vai consolidar as fundações da igreja. Ele vai fazer missões transculturais, ou seja, de um lugar para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro. Ele vai abrir novos campos de trabalho e vai também trabalhar em seminários de liderança, né? Ele vai trabalhar nessas áreas aí. O segundo que a Bíblia fala, que são os profetas. Na Bíblia, a palavra profeta vem de Nabi. Nabi era uma pessoa que estava no conselho de Deus, que ouvia tudo que Deus falava e falava sempre a verdade. A palavra profeta no grego é profetes e significa aqueles que expõem. Expõem o quê? Aquilo que Deus falou para eles. Hoje, os profetas nos dias de hoje, eles vão trabalhar com marginais principalmente, os verdadeiros profetas. Eles vão estar na pregação da palavra de Deus sempre. Eles vão ter uma mensagem de despertamento espiritual. Essa é a função do profeta. Mensagens de exortação, consolação e edificação é um dos pontos que os profetas sempre faziam no Velho Testamento. Cultos de oração, pregação da palavra. O verdadeiro profeta, ele prega a palavra de Deus, tá? O terceiro que a Bíblia fala é o evangelista. É o que proclama as boas novas, proclama o evangelho, obedecendo às ordens de Cristo. Então o evangelista, ele vai obedecer às ordens de Jesus, apresentando às pessoas um único caminho. Qual caminho? A verdade e a vida, que é Cristo. Nós vemos aí a palavra evangelista 3 vezes na Bíblia. Uma é em Efésios, que acabamos de ler no capítulo 4, no verso 11. A outra é em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8. E 2 Timóteo 4, verso 5. Vocês vão ver 3 vezes no Novo Testamento sendo citado o evangelista. O evangelista, basicamente, ele faz o quê? Ele prega a palavra de Deus, mas também ele faz conferências evangelísticas, trabalhos de rádio, de televisão, evangeliza crianças, Nós vemos muito, infelizmente, hoje em dia, muitos evangelistas que não se preocupam com as crianças que são o futuro da nossa igreja. Ele monta grupos de estudos, ele faz evangelismos universitários e outras modalidades também, Ele trabalha com as tecnologias para evangelizar a favor do evangelho de Cristo, e ele também faz o evangelismo pessoal, ou seja, todo mundo pode ser um evangelista. Quando você chega numa pessoa ou quando você atinge várias pessoas, você está evangelizando. O quarto aí que a Bíblia fala em Efésios é os pastores. Pastor, a palavra pastor não tem um significado real da palavra, tá?
mas pode-se dizer que é aquele que vê. Ele enxerga o que as ovelhas não enxergam, ele protege, ele alimenta as ovelhas. O pastor, ele tem que ter qualificações morais. O que é qualificações morais? Tem um caráter irrepreensível. Ele tem que ter qualificações mentais, tem que ter a mente semelhante à mente de Cristo, e ele tem que ter qualificações pessoais, né? Ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que visitar os doentes, os aflitos. Pastor que não faz visita, desculpa o termo, não é pastor de verdade. O pastor real, aquele que imita Cristo, que faz como Paulo fazia, é aquele que vai nos lares, que visita, que vê como está a ovelha, que cuida das ovelhas. Esse sim é o verdadeiro pastor. O pastor, na verdade, é a liderança de todos os departamentos dentro da igreja no dia de hoje. Ele é a edificação da igreja por meio do ensino bíblico e da palavra e do ensino bíblico teológico, tá? Ele ainda dá os aconselhamentos pastorais, ele ainda cuida das pessoas que têm problemas emocionais, têm problemas financeiros, ele faz uma clínica pastoral dentro da sua igreja, dentro do seu convívio ali. Ele é a liderança da igreja. Na verdade, ele é uma pessoa que ajuda todos os outros departamentos. Mestre. A palavra fala mestre, que é o dom de ensinar. Algumas pessoas, você começa a olhar, tem essa capacidade dentro da igreja. E o mestre, geralmente, ele trabalha em tempo integral. Você pode reparar que as pessoas que trabalham como mestres, ou que são mestres, na verdade, elas geralmente são professores, são pessoas que se dedicam ao estudo, que se dedicam à verdade, que se dedicam ao ensino da palavra. Então, os mestres, que a Bíblia fala, são essas pessoas. Elas geralmente trabalham com tradução, com avaliações de obras, elas são escritoras, elas têm trabalhos teológicos, elas estão na preparação de palestras, de aulas, pesquisas acerca de temas bíblicos, né? Estudos, escola bíblica dominical, teologia, outros tipos de estudo. Ele usa tudo que ele pode para poder estudar, aprender e ensinar, né? E o doutor é aquele que sabe quase tudo, é um mestre mais especializado. Ele já estudou tanto, chegou no nível tão alto que ele ensina a todos e todos pedem ensinamento a ele. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Até uma próxima aula e fiquem com Deus.